vamos? A gente começa falando sobre esse projeto que tivemos o privilégio de acompanhar ao longo dos últimos 6 anos. Embora o programa tenha apenas 6 meses, foi a Buzz Filmes que realizou o primeiro vídeo sobre o projeto Cinturão Verde em 2013. Estamos diante de uma experiência inovadora do INCAPé em parceria com a ArcelorMittal, fazendo um estudo da identificação de espécies florestais adaptadas às condições industriais para constituir quebra-ventos, para reduzir a velocidade do vento e, com isso, minimizar o impacto que o vento teria em pilhas de carvão. Lá, registramos o experimento de pesquisa que estava sendo realizado no primeiro talude implantado próximo ao pátio de minério da companhia. Hoje, já são 3 taludes em 3 pátios diferentes. Juntos, o Dr. Aureliano Nogueira, pesquisador do INCAPé, e o biólogo e especialista em meio ambiente da ArcelorMittal, Bernardo N., mostravam as diferentes espécies de plantas que estavam sendo utilizadas ainda no primeiro dos 3 taludes que hoje existem nos pátios da ArcelorMittal. O experimento, chamado Avaliação de Espécies Florestais para a Formação de Cinturão Verde, tem como principal objetivo reduzir o arrasto de partículas suspensas nos pátios de carvão e minério da companhia. Vamos conhecer, mais uma vez, o que é o Cinturão Verde. Na implantação de um pátio, é feita a remoção da cobertura florestal com a necessidade de recomposição. E o uso do cinturão verde é o cultivo de espécies agrícolas e florestais em conjunto para fazer uma barreira que funciona como quebra-vento para reduzir a velocidade do vento e o arrasto de partículas da atmosfera. O cinturão verde já é utilizado há muito tempo para proteger as culturas agrícolas dos ventos que interferem na floração, que interferem na frutificação e que interferem no microclima ideal para as culturas. Dessa forma, utilizando dos resultados obtidos na agricultura, no entorno de lavouras de mamão, no entorno de lavouras de café, utilizamos o mesmo princípio para implantar o cultivo de espécies agrícolas e florestais em formação de uma linha para reduzir a velocidade do vento funcionando como quebra-vento. Na primeira fase da pesquisa foram utilizadas 8 espécies de árvores, 4 da Mata Atlântica e 4 chamadas de exóticas, de outros biomas. Na pesquisa científica foram realizados 3 experimentos de plantio, 2 dentro da companhia, um próximo ao pátio de carvão e o outro perto do pátio de minério, e o terceiro na fazenda experimental do INCAPé, localizada na cidade de Viana. Esse talude em Viana, longe da companhia, permite uma análise comparativa eficiente, para entender, por exemplo, quais espécies se adaptam melhor às condições de exposição às partículas suspensas no ar. Desde junho de 2012 que são feitas análises laboratoriais comparativas nos 4 ambientes de pesquisa. Com isso, é possível saber a quantidade de partículas suspensas que cada espécie é capaz de reter, aumentando assim a eficiência do cinturão verde. O projeto vem se mostrando bastante satisfatório, principalmente quando identifica espécies, tanto agrícola quanto florestal, que podem ser cultivadas em conjunto em sistemas agroflorestais para a formação de quebra-ventos para reduzir a velocidade do vento. Esse foi o resultado principal. E outros resultados que a gente considera também de mesmo grau de importância é a capacidade que essas plantas têm de criar uma estrutura de copa, plantas mais altas, plantas de crescimento médio e plantas de crescimento mais baixo, que formam uma barreira compacta vegetal que contribui para a infiltração da água no solo e, por conseguinte, a infiltração no lençol freático. Outro ponto muito importante é exatamente a atração da biodiversidade. Verificamos a presença de animais, os próprios insetos que estiveram presentes é um indicador de biodiversidade. Então esse é um ponto fundamental que nós temos que evoluir com o uso prático, aplicado, do conhecimento de campo, numa estrutura considerada inadequada, que normalmente os pátios são
inadequado para cultivos agrícolas, e essas espécies têm mostrado exatamente o contrário. Estão crescendo muito bem e esse é um resultado fantástico. A gente viu que o plantio de algumas espécies de árvores, principalmente as frutíferas, aumentou a biodiversidade no local. E a prova disso é o aparecimento de vários insetos, aves e alguns animais silvestres.